Olá, seja bem-vindo ao canal de A Hidra e o Leviatã. Se você é novo no canal, considere deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, para não perder os próximos capítulos. Se quiser saber mais sobre o contexto geral da história, lhe recomendo assistir o vídeo anterior de introdução, cujo link se encontra abaixo na descrição desse vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para o capítulo 1, o cerco do Forte Hope. 2 meses e nada de reforços. As nuvens estavam negras e baixas, e se moviam pesadamente pelo céu, como se fossem esbarrar nas colinas do continente. Os soldados nagarianos, acuados em uma fortaleza de pedra da Era do Império, no gelado litoral da pequena cidade pesqueira de Kishev, olhavam para o Mar do Livramento, às vezes com uma fagulha de esperança no horizonte. Não se via navios nem submarinos aliados, apenas um mar sem fim de águas cinzas que se estendiam até onde a vista alcançava, confundindo-se com o céu nebuloso em uma fronteira imperceptível. Os ventos marítimos enchiam o ar com sons guturais e cheiro de sal, enquanto o vento batia na pedra fria, fazendo sussurros que pareciam dizer que estavam condenados. Um discreto destacamento de militares nagarianos, agora resumido a 2 dúzias de homens, durante o ataque nuclear em Nassares, e a consequente baixa severa dos soldados transcendidos, haviam sido encarregados de encontrar uma base secreta nas montanhas de Katlévia, onde a inteligência nagariana dava conta de que era o local onde os mais importantes e secretos desenvolvimentos tecnológicos alerianos eram desenvolvidos, como as novas armas nucleares recém-utilizadas na Baía de Jaza. Durante essa expedição, os homens assumiram diversos disfarces de homens comuns, como carroceiros, pescadores e criadores de ovelhas, porém suas identidades foram descobertas, sendo obrigados a travarem um duro combate nos íngremes passos das montanhas que cercavam Katlévia, contra 2 destacamentos alerianos que os enfrentaram com artilharia leve montados a cavalo, devido às dificuldades do terreno para artilharia pesada e veículos. Os nagarianos tiveram sucesso, a um alto custo, sacrificando diversos soldados transcendidos, que devido ao seu maior nível de desempenho em batalha, pelos aprimoramentos de seus corpos, eram capazes de compensar uma desvantagem numérica. No entanto, no dia do ataque nuclear, todos os transcendidos caíram ao chão imóveis, entrando em protocolo de autodestruição, assim como os robôs de combate vestidos pelos soldados comuns, o que forçou os sobreviventes a correrem por suas vidas. Eles abandonaram seu armamento e se esconderam mais uma vez, pois era certeza que novas tropas alerianas ouviriam aquelas explosões, e estando agora nas planícies geladas do norte, chegariam com armamento pesado e os encurralaria em algum momento, sendo sua última esperança chegar o mais rápido possível numa determinada localização na costa, onde em poucos dias surgiria um submarino para os levar de volta para a ilha, conforme o planejado. Os soldados transcendidos eram aqueles que haviam se inscrito no programa de conversão, no qual concordaram em receber em seus corpos os nanorobôs da inteligência, que aprimoraria todas as suas capacidades físicas e cognitivas, assim como lhe conferiria fator de cura, dispensando progressivamente enfermeiros em meio às tropas. Após transcendido, a inteligência tinha total acesso ao cérebro do usuário, que também funcionava a partir de então como um nodo da consciência coletiva que ela estava construindo, dando ao usuário a capacidade de receber e transmitir sinais eletromagnéticos, ampliando ainda mais sua presença onde quer que o usuário fosse, sendo seus olhos, ouvidos e boca, assim como também ser capaz de tomar totalmente o controle do corpo do transcendido quando bem quisesse. Os poucos soldados comuns sobreviventes estavam agora em maus lençóis, se abrigando no secular e abandonado Forte Hope, devidos aos ataques marítimos ocorridos na costa do Mar do Livramento, restando apenas animais abandonados nos assentamentos humanos, servindo de provisões aos nagarianos. O forte era uma grossa torre arredondada de 40 metros de altura e 20 de largura, toda feita de pedras cinzentas gigantescas empilhadas em argamassa, que se encaixavam perfeitamente, moldadas pelo peso de 8 séculos de existência. Havia ranhuras esculpidas pela chuva e o vento, e nas escadarias havia janelas estreitas, apenas o suficiente para o trabalho de arqueiros e besteiros. Batedores nagarianos se revezavam entre explorar a costa e procurar por aliados. Os que conseguiam voltar,
traziam sempre a mesma notícia da costa desocupada e nenhum sinal de presença aliada ou inimiga, nem sinal de contato com a inteligência. Aquilo era um pesadelo para os homens, já habituados a estarem sob a proteção da sua entidade onisciente e onipresente, e os homens aos poucos tinham seus espíritos quebrados pela impotência. No primeiro mês, o inimigo os encontrou e montou o cerco nos arredores do forte, no entanto estavam igualmente debilitados de armamentos, o que muito intrigou os nagarianos. Os militares da ilha não estavam habituados a se mover por uma terra tão vasta, e estavam exaustos, mas ver os inimigos igualmente debilitados, lhes fez parecer estarem vencendo a guerra em outras frentes, o que animou novamente os nagarianos. Os homens concordaram em esperar mais um pouco, pois aparentemente os alerianos também haviam sentido severas baixas, e os reforços chegariam mais cedo ou mais tarde. Porém, ainda não eram capazes de entender por que não conseguiam contactar a inteligência. Foi uma espera entediante de semanas, um observando o outro para ver qual dos dois lados morreria de fome primeiro ou se renderia, pois o outro lado parecia não estar recebendo apoio logístico, estando assim como eles, a sua própria sorte no final das contas. Há algumas noites, os soldados do cerco faziam invasões durante a conjunção das luas, usando cordas e ganchos para escalar. Alguns caíam atingidos pelos guardas que estavam no turno, os demais invasores conseguiam passar alguns minutos antes de ser atirado de volta. Aparentemente o cerco não dispunha de nenhum armamento que pudesse comprometer as grossas paredes do forte, tampouco se via tanques de guerra ou artilharia pesada sendo manuseada. Dias após o fracasso da tomada do forte, enquanto os nagarianos saqueavam os mortos e executavam os feridos, os alerianos começaram a cavar uma vala enorme para desviar o curso do rio para longe do forte. Assim os nagarianos ficariam totalmente sem peixes e sem água do rio de gosto levemente salgado, que pudessem ferver para retirar o sal. O solo ficou seco e rachado e nas primeiras chuvas começou a ser tomado pelo capim. A escassez de água fez com que doenças se espalhassem dentro do forte, uns tossiam sangue, outros eram afligidos dia e noite pela disenteria. Havia um cheiro de fezes e doença no ar. Os doentes foram levados para os níveis inferiores na tentativa de controlar a epidemia, mas a estratégia não teve muito sucesso. Alguns em seu leito de morte perdiam totalmente o juízo ou a fé, e imploravam por uma morte rápida e limpa. Seus companheiros, ainda sadios, lhes davam a misericórdia de partir para o mundo dos mortos com um projétil no crânio. Vendo a situação crítica, o recruta Jorrei, um mestiço filho de pai nagariano e mãe mesolina, após vasculhar os subterrâneos do forte onde estavam sendo levados os enfermos, encontrou diversas peças de madeiras, que pelos moldes haviam formado um trabuco de guerra. O recruta milagrosamente conseguiu arrancar um sorriso de desdém dos silenciosos veteranos, com a sua ideia de arremessar os corpos esquartejados dos companheiros no cerco inimigo, a fim de que as suas doenças também se espalhassem entre eles. Os únicos que os deram ouvidos foram o sargento Egon, um homem rústico de barba loira grisalha entrançada e barriga proeminente, que cirou com os demais perguntando se tinham alguma ideia melhor que aquela, recebendo o silêncio como resposta, sendo também seguido pelo exímio e taciturno atirador Cabo Anevi, que foi o único a se levantar disposto a ajudar Jorrei após suas palavras. A semana se seguiu com os três arrastando as pesadas peças de madeira pelas escadas até o topo do forte, onde aos poucos iam construindo um gigantesco trabuco de 5 metros, que se desmontava diversas vezes durante os testes, fazendo alguns homens rirem, enquanto outros, aos poucos, iam se juntando ao esforço, de forma que ficou mais fácil as remontagens e ajustes. Finalmente haviam arremessado com êxito o primeiro saco de pedras, fazendo assim novos ajustes, até conseguir lançar os sacos na linha inimiga, o que os despertou a atenção, seguindo assim de diversos sacos de corpos retalhados que caíam como cometas de sangue tingindo o céu no acampamento inimigo em diversos pontos, à medida que se girava o eixo central do trabuco. Poucos dias depois, percebeu-se que havia menos soldados alerianos transitando no acampamento, com os demais provavelmente prostrados nas tendas. O cerco dos alerianos se afastou consideravelmente, com vista a sair da linha de ataque do trabuco, o que mais uma vez deu espaço para os nagarianos se moverem sem serem vistos, elevando o moral dos homens, que agora conseguiam fazer pequenas incursões pelo acampamento inimigo,
roubando diversos itens e comidas. Em um certo dia de chuva, os Nagarianos foram surpreendidos em uma das incursões e correram em desespero para o forte, com alguns ficando para trás, sendo os demais salvos por Anevi, que cobria os colegas desferindo tiros de uma janela, atrasando o avanço inimigo. Porém aquilo era apenas um engodo, pois outros inimigos haviam avançado pelas outras direções, rastejando pelo capim recém-crescido próximo do forte, onde antes corria o rio, e abatendo os sentinelas da única entrada. Uma intensa luta se seguiu nas escadarias do forte, e mais homens do acampamento inimigo avançavam pelo campo de capim alto, e quando Jorrei e os demais começaram a preparar o trabuco para impedir o avanço, o eixo do braço se partiu durante o içamento do contrapeso. Os demais correm para baixo, para deter o avanço inimigo, mas olhando para a peça que se partiu, Jorrei notou que no ponto onde o eixo se partiu, uma parte havia sido cerrada. Ainda assim, a vantagem de estarem no alto favoreceu os Nagarianos, e muitos corpos inimigos rolaram as escadas, fazendo com que batessem em uma atrapalhada retirada de dentro do forte, sendo atingidos pelas pedras do contrapeso do trabuco, mas poucos minutos depois, os homens acima do forte gritavam ver tanques se aproximando. Uma briga se iniciou no salão principal, com alguns querendo se render e outros lutar até a morte, e em meio a essa distração, Jorrei correu até o depósito onde um estranho equipamento dos Alerianos, que mais parecia uma roupa de couro, com placas de aço negro e leve, que o sargento Aegon havia encontrado no laboratório secreto cravado nas rochas das montanhas. Era uma das tecnologias encontradas. Sem pensar muito, Jorrei vestiu a roupa, sentindo inúmeras pontas de agulha penetrar em seu corpo, e uma voz dentro de sua cabeça lhe confirmar como usuários eram do simbionte Kaitos, sendo somente o DNA dele capaz de usá-la, assim como lhe deu instrução de que estava com baixa energia e precisava recarregar, e perguntando para a voz como poderia recarregá-la, ela disse para coletar os raios da chuva. Jorrei subiu no topo do forte, empunhou as duas espadas, que ficavam cruzadas nas costas da roupa e estendeu os braços. Sentia as correntes elétricas percorrendo seu corpo, um formigamento se estendia pelas extremidades e fazia os cabelos arrepiarem, os céus pareciam responder àquele chamado e logo os trovões chegavam mais perto do forte. Aquilo assustou bastante o avanço dos inimigos. As nuvens lentamente desenhavam círculos concêntricos nos céus, raios vindos de longe cruzavam o espaço e caíam cada vez mais perto, trovoadas tremiam o ar num rugido de milhões de leões ferozes, e clarões repentinos pintavam de branco a paisagem e faziam os homens ver manchas de luz por instantes, atordoados e vulneráveis. Os Nagarianos, que estavam agora fugindo pela água, ficavam estáticos, os inimigos caíam atordoados no chão e tapavam o rosto com o que podia, os raios aumentavam em número e se aproximavam, até que começaram a atingir a linha inimiga e as proximidades do forte. Cada impacto sacudia o mundo e nem mesmo para os aliados submergindo era possível escapar dos clarões e sons ensurdecedores. Todos agora estavam parando, exceto os tanques de guerra que mantinham seu curso na direção do forte. Os raios começaram a convergir para as espadas de Jorrei. Um barulho ensurdecedor fazia seu corpo vibrar como um tambor. Já estava completamente cego, mas de alguma forma conseguia sentir quem estava perto ou longe, como um sonar. Perdi a visão ou ganhei uma nova? Pensava Jorrei, sem conseguir discernir o que havia acontecido consigo. Sua percepção havia melhorado a um nível intangível para a visão comum. De súbito, vários raios convergiram e mantiveram o fluxo elétrico circulando pela armadura por vários segundos. Sentia os cabelos arrepiarem e uma energia gigantesca dentro de si. Foi capaz de pular do forte e parar em pé no chão sem danos. A armadura soltava faíscas e rugiam como um transformador elétrico. Inimigos se rastejavam pelo chão como bebês recém-nascidos, alguns se encolhiam no chão e outros já estavam estirados fedendo a carne carbonizada, mesmo com a chuva caindo. Os tanques de guerra, pretos e ligeiros, moviam seus canos em sua direção. Percebia os olhos dos amigos postos em si atrás das ruínas do Forte Hall, sentia o calor dos tanques, o arrastar das munições na parte interna da máquina.
Jorrei viu pessoas desesperadas dentro dos veículos se moverem rapidamente. Os inimigos saíram pelas escotilhas e abriram fogo com munição pesada sobre ele. Descargas elétricas saíam de dentro de si dançando aleatoriamente. Jorrei ficava incandescente e se moviam numa velocidade assustadora. Nada o acompanhava. E tudo se movia para ele lentamente. Podia sentir a respiração de cada um e a agonia presa nos olhos. Então subiu sobre os tanques e executou todos enquanto os tiros varavam o ar para longe. Rajadas de tiros costuravam o ar e mesmo assim não o atingia. Ele agora podia prever com facilidade a presença de todos, os corações batendo forte e a pólvora liberando energia no momento do disparo. Os tanques estavam destruídos, torcidos e chamuscados, não se moviam, assim como nada se movia naquele cenário fúnebre, apenas o capim que ondulava com o vento e a chuva que banhava a terra num choro pesado. A chuva agora fraca afugentava o cheiro de carne e formava poças entre os corpos. O cerco finalmente havia sido derrotado e seus amigos fugiram. Jorrei sentia seu corpo por dentro envolvido de dor, suas vísceras pareciam estraçalhadas e seus ossos quebrados. Uma golfada de sangue minou de sua boca numa tosse convulsiva de afogado. As mãos encontravam o pescoço e a boca, olhava para as espirais no céu se desfazendo e o mundo cair rapidamente. A boca se encheu de lama e seu corpo afundou no chão.